Agora deu. Tá, fechou, tá gravando. Valeu, João, obrigado. Tá? Então é o seguinte, é importante que a gente se baseie do Enari para os outros currículos, porque o Enari ele é uma base de dados, ele é uma base de análise de pontuação muito forte para os outros, porque ele é um exame nacional. Então vamos lá, se vocês querem fazer, independente da especialidade que vocês queiram fazer, mas se vocês querem fazer no Sul, a probabilidade é que vocês façam a RIGS. E também vocês vão ter dois tipos de avaliação. Quando a gente fala em fazer ANRIGS, a gente tem a avaliação da prova e a avaliação institucional. A prova da ANRIGS, diferente do Enari, que tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui está o detalhamento do preenchimento de currículo online. É a mesma coisa que o Enari, tem as mesmas pontuações similares, tá? Só que ele não traz a pontuação direto. Então, aqui na ANRIGS, ele sempre se baseia no seguinte, por exemplo, vamos lá, eu quero, por exemplo, fazer oftalmo na PUC, tá? A PUC, ela tem essa prova pela ANRIGS, e se eu passar na prova da ANRIGS, a própria instituição e a ANRIGS vão avaliar as minhas pontuações de base, tá? Então, é similar ao Enari, porém, eles avaliam muito mais a área de escolha do participante, que é diferente do Enari. O Enari, qualquer área que tu participa, tu pontua. Mas então, qual é que é o detalhe? Eu quero que vocês façam o seguinte, no final dessa aula de hoje, a gente já sai com alguns temas em mente e também a gente sai com algumas áreas em mente do que vocês procuram fazer. Então, vamos lá. A Jo quer fazer cardio, o João quer fazer cardio também. Então, vamos pegar e vamos fazer os dois temas juntos vinculados a algum tema de cardio, tá? Vai ser mais ou menos nessas áreas, certo? Então, vamos seguir o histórico aqui de pontuação denária para vocês entenderem como realmente é influenciável essas pontuações. E no final da faculdade não tem como a gente fazer tudo, tá? Mas a gente tem que focar no que realmente tem peso. Então, a ideia é, pelo menos, aqui, ó, no complemento do currículo, a gente vai ter os pontos de cada detalhe aqui no canto esquerdo, né? O componente curricular. E aí a gente vai ter as pontuações, pontuação máxima que ele pontue e os documentos que são exigidos para essa comprovação, tá? Então, ponto importante, vamos ir um pouco por parte para que vocês entendam, eu vou pular e vou explicar as coisas que são mais fúteis que não precisa estar fazendo, tá? Então é importante, histórico escolar, graduação da medicina, a ideia é que a gente tenha uma frequência máxima de pelo menos 50% das notas acima de 7. Eu acho que isso é bem possível, tá, para todo mundo. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Isso aqui, muita gente caga no início da faculdade, tá? É importante. Vamos lá. Programa no projeto de extensão na área de saúde devidamente cadastrado. Então, um projeto de extensão seja, por exemplo, o Clown, eu sei que a Jo faz, né, Jo? Sim. Tem o Clown, tá? A própria faculdade tem outros projetos de extensão também, tem a ajuda, tu pode fazer projeto de extensão pelo SUS, dentro da própria BS também tem. Alguns projetos de extensão tu pode fazer por fora, que tu paga alguns cursos externos, tá? Também tem validação, porém tem que ter no mínimo 30 horas, tá? Outras coisas, participação em eventos de prestação de serviço, oficina de curso, isso aqui a gente não vai fazer porque é muito difícil, tá? Isso aqui eu não vou entrar em mérito, não é tão evidente que consiga se fazer, pontua pouco, é 0,5 perto de 4 pontos que um projeto de extensão tem. Outra coisa importante que vocês precisam tentar desde agora, e que vale muito a pena, que eu sempre tento ressaltar, são os 3 pontos principais para manter o currículo com uma pontuação alta, fora os projetos que a gente vai produzir. Que é o quê? Monitoria, tá? Monitoria, ela tem 3 pontos só por semestre. Então, se tu faz um semestre com uma carga horária de 90 dias, que é o equivalente mais ou menos do semestre, que o Enari tem essa noção, e se a gente faz também validado por 12 horas por semana, a gente já pontua 3 pontos em um único semestre, tá? Isso por currículo é bastante. Outro detalhe, tá? Se vocês têm alguma bolsa, alguma iniciação científica que dá para fazer também aqui na Univas, tem alguns professores. Eu sei que o doutor André Anjos, ele tem alguns projetos de genética, de pesquisa que ele faz também, e se envolve bastante. Aí aqui tem, né, pelo menos um período maior de 1 ano ou igual a 1 ano. Vocês têm que ter essa participação, que vocês pontuam 6, tá? Isso aqui é um pouco mais difícil de fazer, dá para fazer, mas não entra dentro do mérito que eu considero os mais importantes, tá? Vamos entrar então dentro do que a gente vai se envolver. Coisas importantes, ó. Pontuação 6, trabalho científico apresentado em congresso e seminário. Isso aqui conta porque isso aqui é local, tá? Então, sempre quando a gente tiver algum congresso aqui da Univax, por mais que seja um congresso pequeno e não tenha uma validação gigante aqui fora, nacional, ele pontua como regionalidade.
Então, se vocês tiverem um grupo de amigos, ou aqui dentro do nosso próprio comunidade, a gente pode fazer essa pequena produção de projeto para apresentação, por exemplo, dentro da própria Uni. Qual é que é o detalhe? Vamos lá, a gente pode pegar 3 trabalhos e apresentar em uma botada só, a gente já garantir pelo menos metade dessa pontuação, né? Então, vocês podem ver que realmente tem uma validação alta. Tá, João, pontua pouco? Sim, pontua pouco, mas a diferença é que a gente consegue gabaritar isso aqui de forma bem rápida, tá? Isso é pertinente. Outro detalhe, ponto 7, trabalho científico apresentado em seminário, simpósio, fórum, científica nacional e internacional. Isso aqui é o que a gente vai fazer, tá? Apresentação e jornada científica nacional e internacional, certo? E aqui a gente pode ver que ele tem uma pontuação de 0,5, então se a gente fizer 3, a gente já gabarita esse ponto no Enário. Vale muito a pena, isso aqui é rápido de fazer, tá? Artigo científico publicado em periódico não indexado, ponto 8, ou em anais. Qual é que é a diferença de indexado e não indexado? Vocês já tiveram alguma noção disso? Não faço ideia. Tá, vamos lá então. Todo artigo que ele é não indexado, ele é um artigo que ele não está em base de dados. Base de dados são todos artigos que são indexados. Então, tem 2 pontuações diferentes. Todo artigo que ele tem uma indexação, ele é baseado em base de dados como a Cielo. Aí vocês vão encontrar esse tipo de artigo dentro da Cielo. Ele é dentro da Latindex, que é a latino-americana, que é uma base de pesquisa aqui da América Latina. Ele também vai ser dentro da Lilacs, que é outra base de dados, dentro da Scopus, que é a europeia, dentro do Medline, que é a PubMed, tá? Então, essa é a diferença. A única diferença é que, quando vocês forem produzir um artigo científico indexado, ele vai vir com 2 coisas importantes. Ele vai vir com o ISSN e vai vir com o DOI. O DOI é o código, é como se fosse o CPF do artigo de vocês, é porque ele existe, tá? E o ISSN é uma revista comprovada de que ela também existe, então é o CPF da revista. Eu vou ensinar como vocês a ver isso, eu vou ensinar para vocês como vocês pesquisam uma revista de fundamento para estar publicando. Tem que pagar? Tem. Algumas revistas indexadas pagam. Normalmente, as indexadas têm que pagar, tá? Mas aí a gente, ao longo dos desafios mensais, a gente vai evoluindo nisso e eu falo para vocês, tem revistas que é R$ 600, mas a gente divide em 10, 12 autores, entendeu? Então sai barato. Certo? Outro ponto importante. Artigo científico que eu estava falando anteriormente, publicado em periódico não indexado. Então, ele não tem uma base de dado referida, mas significa que você produziu conteúdo, tá? Então, é eficiente. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um artigo que eu tinha feito, que ele é um não indexado, tá? Tinha publicado no início das minhas férias ali em dezembro, deixa eu ver aqui. Tem algumas produções, deixa eu ver aqui, ó. Submissões de trabalho, artigos, aqui ó, não indexado. Isso aqui foi um artigo, tá, internacional que a gente tinha publicado, ó, de evolução e comparação das principais técnicas de cirurgia bariátrica bypass gástrico, tá? Isso que eu tinha feito com os amigos meus, e aqui tá o ISSN da revista, ó. O ISSN, ele é um CPF da revista de que ela existe. Isso é importante, tá? Vocês vão identificar isso aqui. E aí, quando vocês forem pesquisar sobre essa revista, vocês vão ver que ela tem alguma indexação ou ela não tem. E aqui está o DOI que eu tinha comentado antes, ó. O DOI é o CPF da revista, ela existe. Então, se eu for procurar sobre o DOI dessa revista no Google, eu vou encontrar esse trabalho via CPF, tá? Aqui está o nome, aqui está o início, o resumo do projeto. Esse aqui é só a base de certificação comprovatória dele, tá? Acho que vocês entenderam um pouquinho mais ou menos o que é um não indexado. E a diferença para o indexado é a mesma coisa. A diferença é que o indexado pontua bem mais, tá? E detalhe importante, essas produções desses 2 artigos, ela tem uma pontuação de base muito forte, principalmente para os artigos que vocês vão fazer para os currículos que não sejam Enari. Isso é muito eficiente. Eles veem que vocês têm publicações internacionais, normalmente artigos indexados, eles são internacionais no geral, tá? Vamos passar para o outro, então. Participação de congresso, simpósio, jornada, isso aqui a gente ganha 0,1. Se você só tiver o certificado da participação do CCM, da Univates, você já gabarita isso aqui também. Então, é o que eu falo, João, é 0,1. Sim, é pouquinho, mas a diferença é que isso aqui é de graça, você já consegue aleatório, você não precisa fazer força, tá? Representação estudantil em órgão colegiado, então, aqui, se alguém tem participação no DA, por exemplo, tá?
participação em liga acadêmica. Isso aqui é um pega-ratão muito forte, tá? Tem gente que se enfia em liga acadêmica e não tem necessidade, tá? Qual é que é o detalhe? Vocês, agora que vocês estão na comunidade, vocês têm que entender que a pontuação da liga acadêmica, você ganha participação só pelo fato de vocês estarem como ligantes, não por serem diretores ou representantes. E dica minha, não se envolva como representação, porque pontua só 0,5 até o final da faculdade inteira, tá? E vocês perdem tempo fazendo coisa que não vai garantir uma pontuação alta, uma relevância. E vale muito mais a pena vocês entrarem como ligante e garantir isso aqui em apenas um ano, tá? Se vocês têm alguma, também, proficiência em língua estrangeira, já pontua, seja qual for, tá? Não precisa ser só inglês. E participação do PET Saúde, isso aqui é alguns cursos do SUS também que ele dá, tá? Isso aqui vocês conseguem fazer online, gratuitamente. Certo? Aqui a gente terminou um pouco da análise do currículo Denari, é basicamente isso. Ah, João, não tem mais coisa? Não, não tem. É rápido de fazer, tá? E coisas importantes, fora os projetos e os resumos que eu vou dar para vocês, o que eu quero que vocês foquem é monitoria e projeto de extensão, tá? Isso aqui vocês conseguem fazer até o final da faculdade, sem muito esforço, vocês conseguem fazer as provas das monitorias. Ah, João, mas tem uma monitoria lá que eu gosto ou não gosto tanto. Cara, de repente vale realmente a pena fazer, para que tu aprenda conteúdo novo e, de certa forma, pontua pro teu currículo grandemente, tá? É uma boa pontuação. Certo, gente? Isso aqui é análise do edital Denari. Alguma dúvida? João, tem como compartilhar esse edital lá no grupo depois? Vou compartilhar. Tudo isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Tá. Similar ao edital do Enário, eu não vou repassar tudo, tá? Mas é muito igual ao edital do Enário, o edital da Anhiggs. Mesma coisa, a diferença, como eu falei antes, é que a Anhiggs ela é mais subjetiva. Então, vocês têm que ter em mente que, assim, beleza. Então, será que até o final do curso eu vou querer qual especialidade? Então, aqui eu tô falando sobre acesso direto, tá? O acesso direto, vocês têm que basear essas especialidades e começar a repensar, assim. É diferente. Então, por isso que eu penso, João, eu não vou fazer NARI, mas aí eu tenho que focar no curso que eu tenho mais ideia de fazer, que eu penso em fazer, sim, o ideal é que seja, tá? Então, até o final da faculdade, é o ideal que vocês tenham algumas produções científicas, pelo menos ali umas 5, 6 de cada área que vocês têm interesse, tá? Para garantir, pelo menos, nas participações em congressos, em currículos regionais e locais aqui do Rio Grande do Sul que vocês têm interesse em fazer, tá? Porque não só a banca da Anhiggs vai analisar, mas principalmente a banca da instituição que vocês pretendem fazer essas provas, tá? Eu vou fechar aqui e compartilho com vocês depois, certo? Qualquer dúvida vocês me chamam. Vocês estão vendo agora a tela dos slides? Sim. Tá. Beleza, então. Deixa eu só fechar esses. Tá. Tranquilo. Então tá, povo, seguinte. O que eu vou passar para vocês agora é o desafio desse mês, tá? Pelo menos até o final desse mês vocês vão ter que ter esse resumo simples pronto, tá? Então a gente vai fazer pelo menos duas ou três reuniões até o final desse mês que eu quero analisar como é que tá a produção de vocês. Vou abrir um Docs para vocês também, para vocês produzirem em duplo. Qual é que é o detalhe? A diferença é que a gente tem a produção do resumo científico. Então, o resumo científico, diferente do artigo científico, o artigo científico ele chega até 20, 25 páginas, dependendo da revista que a gente vai ser publicado. Mas, diferente do artigo, do artigo científico, o resumo científico ele é exclusivamente para publicações em congressos, publicações em periódicos anais, em e-books também, algumas representações. Então, o bom é que o resumo científico ele é uma forma simples, rápida, e muito veloz de produzir conteúdo, que tu consegue pontuar nas pontuações do Enari internacional e nacionalmente. João, então significa que eu posso ter validação internacional apenas fazendo resumo simples e rápido? Sim, dá para ter. Dá para ter bastante, tá? Inclusive, vocês podem produzir muito, independente do assunto que vocês quiserem, porém, tem um detalhe. O resumo simples, ele é muito espremido, ele é muito fechado. Então, vocês não podem ser muito abrangente.
e o tema de vocês também, ele é um pouco mais afunilado, mas ele não pode ser um tema que exija muito detalhamento, tá? E isso eu vou explicar mais um pouquinho para vocês. Então, a gente vai ter esse resumo científico, que vai ser um resumo simples, mas ele também poderia ser um resumo expandido, que é muito similar a um artigo. Só que o resumo expandido chega até 5, 6, 7 páginas, tá? Daí vocês podem colocar referencial, vocês podem colocar foto. Aqui não, aqui é uma página, normalmente ele dá em torno de 350 palavras ou não, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira missão de vocês do desafio de março vai ser a produção de um resumo simples de nível ecológico. Tá, João? O que é um nível ecológico? Quando a gente fala de estudo ecológico, é quando vocês vão pegar dados já lançados em sistemas de bases de saúde. Tá, João, mas é muito difícil ainda para mim, eu não consigo entender, tranquilo. Olha só, a gente vai acessar essa base de dados em um lugar muito simples que você já deve ter ouvido falar, no DataSUS, tá? O DataSUS, ele tem muitas bases de dados muito eficientes sobre tudo que vocês querem fazer, tá? E aí essa é a diferença do resumo simples ecológico para, por exemplo, um resumo simples narrativo, tá? Uma coisa que a gente está fazendo no TIC agora, que a Bruna e o Lucas vão fazer posteriormente, que é o que? A gente está fazendo uma análise bibliográfica de vários artigos científicos, provavelmente são artigos, eu acredito que a gente está revisando artigos científicos completos e sistematizados, que são mais relevantes e têm maior significância no campo da ciência. Então, esses artigos, o que a gente faz com ele? Isso é uma análise bibliográfica, mas o que a gente vai fazer é uma análise ecológica, que é diferente, é mais fácil, é rápido e a gente tem dados prontos já, números, tá? Números, e dá para brincar, é bem legal. Tá, então a gente tem essas pequenas definições, eu vou passar esse slide para vocês também. Qual é que é o detalhe? A gente vai ter esse trabalho, então, que utiliza dados secundários já existentes para uma questão de pesquisa específica. Então, vocês vão definir o tema de vocês e vocês vão pegar numa base de dados que tem esses dados prontos. Vai ser o DataSUS, vai ser o Sinamp, vai ser até mesmo a Cielo, que vai te dar algumas bases de dados, tá? As fontes de dados vão ser onde vocês vão pesquisar, então DataSUS, entre outros, tá? As vantagens é que isso é rápido, tá? Vocês vão ter essa informação de uma forma muito operacional e tranquila, tá? Vamos passar então, pessoal. Vou passar o slide aqui. Aqui é um exemplo de produção que eu tinha feito, tá? E olha só como é bacana. Eu peguei um tema sobre o perfil epidemiológico das notificações de sífilis de 2013 a 2023. Então, qual é que é o detalhe? Eu quis entender qual é que era o perfil epidemiológico, deixa eu só fechar o WhatsApp, qual é que era o perfil epidemiológico dos pacientes que vinham incomodar, tipo, falar lá, tipo, alguns tinham o fator incomodativo, que é a problemática, né, a gente fala de fator incomodativo, problemática ou outcome, que são desfecho, vou explicar para vocês depois. Então, qual é que é o perfil epidemiológico dos pacientes que tinham sífilis desse período, entre 2013 a 2023. Então, eu identifiquei algumas coisas. Aí, na metodologia, eu tinha colocado que eu peguei estudos ecológicos quantitativos, que foi o que a gente fez, e que é o que a gente vai fazer. São estudos ecológicos, a gente vai pegar numeração e quantidade, e a gente vai realizar base de dados a partir da notificação do Departamento de Informação de Saúde, que é o do SUS. Isso a gente vai fazer. E eu peguei algumas coisas para o perfil epidemiológico. Eu queria identificar o quê? Qual é que é a faixa etária, gênero, etnia, escolaridade dessas pessoas, distribuição mensal e estados de maiores incidências. Eu peguei 4, 5 dados, mais ou menos, sobre o perfil epidemiológico desses pacientes. Então, resultado da discussão, eu identifiquei isso aqui. Tudo isso aqui eu peguei no DataSUS. Não tem nada fora, tá tudo dentro do DataSUS, tá? Então, olha só, teve tantos agravos, notificação de sífilis, ó, tantos casos de 2013, teve uma repercussão de um aumento de 545%, isso aqui vocês podem fazer cálculo também na calculadora, não tem problema nenhum, tá? Identifiquei que pelo menos uma boa parte dessa galera era a branca, outra preta, outra parda, outra índice, vocês vão identificar no estudo de vocês, tá? Quem foi mais afetado? Pessoas com vulnerabilidade social, baixa escolaridade? Não sei, né? Então, outra coisa também que eu coloquei no meu estudo, que era a minha ideia, era, por exemplo, assim, a gente percebe que no carnaval, pós-carnaval, pode ter significativamente um aumento exponencial de qualquer IST, né? Então, eu tinha colocado aqui, não, isso aqui é uma suposição, entrou como uma suposição no estudo, tá? Esses aumentos podem estar relacionados a datas de interação social, como o carnaval.
associados ao período de incubação de 21 dias. Então, qual é que é o detalhe? Por que eu não coloquei no título a ideia de que eu queria citar o carnaval aqui? Porque eu iria expandir esse resumo. E é para ser um resumo simples de até 400 palavras. Tá? Mais ou menos, pessoal, tá indo? Sim. Sim. Estão conseguindo entender mais ou menos? Tá. Sim. Tranquilo. Outro que eu tinha feito, esse aqui eu fiz com o Saulo, tá? Que a gente publicou agora no Congresso de Urgência e Emergência. A gente publicou sobre trombólise no AVC isquêmico, desafios e aplicações na realidade brasileira. Qual é que é o detalhe? Isso aqui foi um estudo bem simples. Eu e o Saulo, a gente fez estágio lá no PA e a gente pensou, cara, vamos fazer num tema aí que tem bastante recorrência. Pode ser uma trombólise no AVC, uma trombólise numa isquemia, né, numa cardiopatia isquêmica também. Então, o que a gente pegou? A gente resolveu fazer num AVC. E aí a gente pegou estudos de análise bibliográfica, que é diferente, não é um estudo ecológico, tá? Mas a gente pegou um pouco dos dados do DataSUS. Então, olha que legal, eu consegui mesclar um dado ecológico com um dado bibliográfico, tá? E isso vocês, de alguma forma, vão precisar fazer, porque vocês vão precisar estudar a fisiologia, a fisiopatologia da apresentação do projeto de vocês, e depois vocês vão fazer essa pesquisa de dados, tá? Então, qual é que é o detalhe? Isso aqui não é um relato de caso, tá? Então, eu não precisei pegar dados nenhum lá do meu estágio, não precisei pegar dados de paciente. Eu estudei assuntos vinculados aos protocolos de saúde e diretrizes internacionais e nacionais que já existiam. E apliquei dentro do projeto de estudo. Olha só, é bem pequenininho, é direto ao ponto e pontua muito, tá entendendo? Vocês têm uma taxa de aprovação muito alta disso aqui, certo? Olha como é fácil. E as palavras-chave também, vocês vão ter que escolher pelo menos umas 3 ou 5 aqui embaixo, ó. Essa área temática, sempre o próprio edital vai dar para vocês vão selecionar depois, tá? Mas olha como é que é muito simples. Sempre na introdução, vocês vão falar o que é o estudo, entendeu? Vocês vão deixar muito claro. Por exemplo, no de sífilis, eu introduzi de uma forma muito simples e direta. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, pipipi, popopó, que se caracteriza por estágio clínico de intervalo de 21 dias, tal, por período de latência, entendeu? É muito simples e direto, vocês só vão explicar isso. O objetivo é simplesmente o que vocês vão falar. Escrever o perfil epidemiológico, é um copia e cola do título. Não tem muito o que fazer, tá? E a metodologia, que é um ponto primordial, que é o que vocês vão fazer, o que vocês vão pesquisar, onde vocês vão pesquisar e o que vocês vão fazer. E aí o resultado, a discussão e a conclusão. É quase como é que é? Uma redação para o Enem. É basicamente isso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tô prosseguindo, vocês vão me parando. Não? Tudo certo, Jô. Tá. Para mim tá de boas também. Tá, tranquilo então. Então, isso aqui é importante que vocês, pelo menos, entendam e consigam dar uma anotada, por quê? Independente do que a gente vá produzir, a gente sempre vai estruturar o que a gente chama de estratégia pico, tá? A estratégia pico, ela é uma base de produção de linha para a gente identificar e conseguir estruturar o nosso tema e o título do nosso projeto. Então, a estratégia pico, ela sempre vai começar com população, tá? E aí a população é quem vai ser estudado. Eu tinha colocado alguns exemplos para vocês conseguirem entender. E como é um estudo ecológico, então tentem facilitar isso a dados, tá? A números, a coisas que vocês consigam ter palpabilidade, certo? Então, população, tá? Que é o P da estratégia pico, a gente vai começar perguntando quem é o nosso público. Eu tinha colocado aqui, ó, crianças com meningite. Certo, criança com meningite é o nosso público. Isso a gente vai fazer uma pesquisa no DataSUS ou no BVS, que eu vou ensinar vocês a fazer depois, certo? Intervenção e exposição, que é o quê? O que eu procuro nessa população, tá? Então a gente tem aqui números de notificações de meningite em crianças. Essa é a nossa intervenção que eu procuro, tá? O C, que é a comparação. Normalmente em estudo ecológico e estudo analítico, para resumo simples e expandido, a gente não usa, tá? Isso a gente usa para artigo pra indexado ou não indexado, que é para revista, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai precisar de análise estatística ou de dado. Dá para fazer uma comparação? Dá, mas daria para a gente fazer uma comparação sem dados, por exemplo, quando a gente vai comparar algo muito subjetivo. Então, então o nosso estudo não ficaria algo muito
significativo para o campo da ciência, sendo resumo simples, tá? Porque vamos lá, vamos supor o seguinte, eu poderia fazer uma comparação de um medicamento A para um público hipertenso e do mesmo medicamento para o público B, tá? Com um outro tipo de nível de hipertensão, tá? E eu poderia colocar isso num resumo simples, só que como não tem dados, como não estaria envolvido num resumo muito mais abrangente, ele perde confiabilidade. E é o que a gente fala na meta-análise, que é o intervalo de confiabilidade, e isso acaba não tendo. Então, comparação a gente não usa, tá? Então, excluam comparação. E o outcome, que é o O da estratégia Pico, a gente fala que é o desfecho, que é o que eu espero relativamente que aconteça. Então, qual o resultado esperado? Então, eu quero entender qual o perfil epidemiológico desses pacientes. Então, nosso título basicamente fica: qual o perfil epidemiológico das notificações por meningite na região sul do Brasil de 2013 a 2023? Entenderam? É mais ou menos isso. Sim. Tá? A Bruna e o Lucas estão meio quietos, tá tudo certo, hein? Tudo certo. Tudo certo. Então tá, beleza. Isso aqui é mais ou menos a estratégia que a gente vai estruturar para montar, tá? Isso aí vocês vão fazer para todos os estudos de vocês, não é só resumo simples. Tá? Então aqui eu já tinha passado para vocês, tá? Anteriormente, mas é basicamente um resumo de como fazer a estratégia Aplico e aplicando ela de fato no que a gente está estruturando, tá? Então, tá, elaborar a pergunta, claro, usando o Pico que a gente tinha feito, identificar as fontes, tá? Onde eu vou procurar isso? Eu já tinha comentado, de procura em DataSUS, no BVS, eu vou ajudar a fazer isso para vocês agora há pouco. A gente vai identificar onde é que está a lacuna do meu estudo, será que existe uma lacuna para produzir esse estudo? Extrair dados e depois a gente vai estruturar essa análise e depois vocês vão fazer o estudo, certo? Então, aqui que é importante, entrando, tá? Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô morrendo de sede. Certo? Então, estruturando o que a gente chama de lacuna, é eu fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que identificar se o tema que eu quero publicar, se eu realmente estou estudando, ele é relevante. E como eu vejo isso? Ah, João, mas eu conheço um monte de base de dados, o pessoal vive falando de PubMed, Cielo, Scopus, Elsevier. Cara, vou mostrar para vocês uma muito mais fácil, uma base de dados muito simples, que vocês conseguem pesquisar tudo. Vocês já ouviram falar de BVS? Ó. Isso aqui é a BVS, ela é um portal regional de base de saúde, tá? É uma base de dados gigantesca e ela tem todas as bases de dados do mundo. Então, tudo que vocês forem pesquisar aqui tem publicação internacional, tá? Isso aqui ele encontra artigo para vocês do Medline, ele encontra artigo para vocês da Scopus, encontra artigo para vocês da Lilacs, da Latindex, todos os artigos indexados de confiabilidade está dentro da BVS. Tá? A BVS é o portal onde vocês, a partir de agora, vão fazer todas as pesquisas de vocês, para ver se vocês têm alguma lacuna de estudo, para ver se aquele estudo é relevante, para ver se aquele estudo não tem relevância, tá? Então, como é que eu vou fazer, João? Vocês entram aqui no portal da BVS e vocês não vão pesquisar nessa barrinha direto, tá? Vocês vão vir em busca avançada. Vou carregar aqui. Vai carregar. Tá bugado, bicho. Vamos ver aqui. Tá bugando, povo. Tá, eu vou deixar carregando aqui para vocês e a gente vai passando os slides aí. Acho que vai. Certo? Tá, ali tá carregando. Mas então o que é importante, tá? Dentro da BVS a gente faz esse conceito de pesquisa e a gente usa ela para identificar se realmente tem uma lacuna de estudo. Deixa eu só ver aqui. Ó, tranquilo. Eu tinha pesquisado direto aqui em cima, tá? Mas qual é que é o detalhe? Quando vocês fazem uma pesquisa direto na BVS, ela vai aparecer um monte de estudos para vocês aleatórios e aqui vocês acabam se perdendo. Então, qual é que é o detalhe? Vocês vão sempre ter a coleção da Lilacs, porque a BVS ela é uma base de dados dentro do Brasil, ele é uma base de dados da América Latina, e vocês vão ter a coleção completa da BVS. A coleção completa da BVS, sempre vocês vão vir aqui, e ela vai mostrar todas as bases de dados universal
ter todo o planeta Terra que tem dentro da Cielo, dentro da Medline, do assunto que vocês pesquisaram, certo? Então vamos fazer o que eu tinha falado para vocês anteriormente, que é aqui, ó, eu vim em busca avançada, vocês podem vir lá na aba direto, tá? Que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui em busca avançada, vocês vão ter esses índices. Isso aqui a gente chama de operadores booleanos, tá? Operadores booleanos é o nome desses caracteres que a gente vai conseguir fazer essas pesquisas. Então, vamos lá. A gente tinha colocado meningite, né? Então, eu quero um estudo sobre meningite. Se eu colocar só meningite, vamos ver o que ele vai achar. Ele vai achar muita coisa, provavelmente. Olha só. Olha que loucura. Eu pesquisei meningite e ele achou cerca de 61 mil estudos sobre meningite. É muita coisa. Sim, beleza. O estudo tem pertinência, tem muita gente falando sobre, mas aí entra um detalhe que eu quero que vocês entendam. Quando eu vou falar sobre um artigo, eu preciso entender se aquilo realmente tem relevância. E como eu identifico se isso tem relevância? Eu posso ter uma grande gama de estudos que mostra que o estudo já é muito batido, então não tem tanta relevância porque muita gente já conhece. Ou é um estudo que tem relativamente pouco ou média quantidade de artigos, que mostra que o estudo ele ainda está em pesquisa ou não tem realmente algo sobre o que eu quero falar. Então é isso que vocês têm que entender. Eu não posso pegar algo muito nos dois extremos, algo que não exista, ao ponto de eu não conseguir ter uma pesquisa anterior para eu poder me basear, e algo que tem excesso, para que aquilo não caia em desuso, certo? Então aqui eu coloquei só meningite, tá? No buscador avançado. E eu encontrei muito estudo. E aqui eu não consegui filtrar definitivamente coisas sobre meningite que eu quero, que é o quê? Meningite em crianças, né? Então vamos voltar para a busca avançada. Tá lento o negócio. Pessoal, alguma dúvida? Querem comentar sobre algum tema que vocês estão pensando em fazer? João, eu nunca usei o DataSUS, tá? Uhum. Quais são, tipo, os dados que a gente tem acesso? A gente tem acesso, tipo, a todo... Porque a gente vai ver os dados a nível nacional, né? Ou, tipo, regional, enfim. Sim, Mas vocês podem fazer. Aham. o que a gente... Tipo, a gente tem acesso a qualquer dado? Ou são Sim, alguns... pode. Inclusive, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Que a gente sair daqui. Mas o DataSUS, tu pode mesclar, dá para brincar bastante no DataSUS, dá pra gente, por exemplo, pegar gênero vinculado à idade no Rio Grande do Sul, do período de 2005 a 2010, com as maiores taxas de mortalidade por obesidade. Tá, entendi. Dá pra gente afunilar bastante o assunto. Mas, assim, a ideia é que vocês não façam coisas muito aprofundadas ou pesquisem drasticamente muitas coisas, porque senão bagunça o estudo. Então, vamos lá. Fazer que nem eu tinha feito anteriormente, que é algo simples e rápido, porque senão, além de ficar muito difícil para vocês fazer, o estudo ele fica muito expandido. Então, perde a quantidade de caractere necessário para o congressos que vocês vão publicar. Uhum. Tá? Então, por exemplo, perfil epidemiológico das notificações de sífilis de 2013 a 2023. O que eu quero desses perfil epidemiológico? Tá, João, o que tu quer? Beleza, eu quero o gênero, faixa etária, nível de escolaridade, para identificar se aquele público ele tem uma fundamentação, um entendimento do assunto maior ou não, e a região que mais é afetada, tá? Uhum. Basicamente isso, mas eu vou mostrar para vocês depois. Tá, galera? Então, voltando aqui na BVS, a gente tinha falado sobre meningite. Vocês viram que a gente acessou uma base de dados muito gigantesca e tem muita coisa e fica muito perdido, não fica muito conciso. Se eu colocar aqui agora meningite, crianças, vamos adicionar mais um, e Brasil, vou mostrar para vocês a mágica aqui. Olha isso aqui, baixou para 337 estudos. Vocês viram? A gente passou de 60 mil estudos para 337. Então, sim, tem pertinência falar sobre crianças com meningite, do perfil epidemiológico desses casos no sul do país, ou no Brasil, tá? Por quê? São assuntos que têm uma base moderada de estudos, vocês vão conseguir pesquisar. E outro detalhe, vocês apertando aqui, tá? Olha só, vai aparecer vários estudos, tá? Brasileiros, inglês,
espanhol. Nunca tentem passar disso, tá? Sempre procurem coisas em inglês e espanhol, não procurem mais além disso e português, tá? Coisas importantes. Quando vocês forem pesquisar esses artigos na BVS, a BVS, ela não é uma base de dados, ela é um software de pesquisa. Dentro dela, vai ter vários estudos que vão ser encontrados. E a partir do momento que vocês encontram esses estudos, ela vai redirecionar para a base de dados. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, o primeiro estudo, ele vai falar sobre análise epidemiológica das de vários fatores dinâmicos da meningite no Brasil entre 2010 e 2019. E a gente pode ver que esse artigo, ele está em inglês e português, ele está na base de dados da Medline. E outra coisa importante que eu também quero falar para vocês, a Medline, vocês sabem quem ela é? Ela é a famosa PubMed. A PubMed também, a PubMed, vocês nunca vão falar no estudo de vocês que vocês estão tirando dados da PubMed. Vocês vão falar no estudo de vocês que vocês estão tirando dados da Medline. Porque a PubMed é a mesma coisa que o BVS. É uma base de software de pesquisa, não é uma base de dados. Entendeu? Então, se ele está na Medline, é porque ele está dentro da PubMed. Se eu abrir o estudo aqui e ir para texto completo, aqui ele vai ter um resumo do estudo, tá? Vocês vão apertar ali e vocês vão vir em texto completo. Ele vai te dar outras bases que ele está indexado. Aqui está o DOI, ó. Se eu aperto em DOI, olha, ó, o estudo só para vocês identificarem, ó. Isso aqui são os links onde ele está vinculado. O estudo ele está vinculado com o DOI dele dentro da Medline, que vai ser o DOI, que é o CPF do estudo, que eu falei para vocês anteriormente. Está na base de dados da Cielo, vocês podem ver que está no site da Cielo. Em outra base de dados da Cielo também, que é em inglês, provavelmente outro português, outro inglês. E aqui provavelmente vai ser o site da Medline dentro da PubMed. Se eu apertar em DOI, provavelmente ele vai abrir o artigo inteiro para mim. Ó, abriu. Tá dentro da Cielo. Viu? Estudo resumido, tudo certo. Eu posso introduzir e baixar esse artigo, tá? Isso que é legal. A BVS ela vai redirecionar vocês para o estudo que vocês procuram fazer. Tá? É isso que a BVS faz. Ela é uma excelente pesquisadora de software de pesquisa para vocês identificar se o estudo de vocês tem bastante pertinência ou não tem pertinência, se realmente é um assunto batido ou não é batido, e se realmente vale a pena produzir baseado na quantidade. Tá? Gente, mais ou menos isso. Alguma dúvida aqui? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Tranquilo. Então, basicamente, tudo que tá nesse slide aqui que eu tinha mostrado ali para vocês, tá? Vocês vão fazer tudo isso. Então, faz essa filtragem que eu tinha colocado para vocês. Vocês entram em pesquisa avançado, tá? Que eu tinha colocado aqui. Restringe por ano, localidade, população, ou como vocês quiserem, tá? Análise crítica. E análise crítica vocês têm que fazer, tá? Será que realmente é pertinente eu fazer sobre esse assunto? Será que esse assunto não tá batido? Será que o Congresso vai aceitar pelo fato de não ser algo realmente que tem muita falácia, se fala muito? Vocês não precisam fazer nada inovador também, tá? Vocês podem pegar, por exemplo, algo muito simples. Qual é a quantidade de notificações de tuberculose de 2010 a 2025? Não tem problema, vocês podem fazer, porque talvez seja um estudo que não tenha dados. É algo simples, é algo rápido que você consegue tirar do DataSUS, tá? Então, sim, aqui eu tinha colocado para vocês, tá? Tudo isso aqui vocês podem tirar dados dessas bases de dados, artigo científico, tá? Vocês podem tirar, que é o que a gente não vai fazer agora, mas a gente vai fazer posteriormente no próximo mês. Base de dados, Cielo, você pode pesquisar, PubMed, que é a Medline, DataSUS, IBGE, Sinan, vocês podem fazer de onde vocês quiserem, tá? Mas usem sempre o BVS, que é um dos melhores. Agora, vamos dar um pulo para DataSUS para vocês verem como funciona, certo? Vamos entrar no DataSUS, é bem fácil, está dentro do Ministério da Saúde. Vocês vão entrar aqui. Ó. E tá. As coisas do governo tá difícil de carregar, gente. Tranquilo. Aqui é a página inicial do DataSUS. E o que a gente vai fazer? A gente desce lá embaixo e a gente vem aqui em Tabnet, tá vendo? Tabnet, apertou em Tabnet, vocês vão abrir a tabela de tabelas do DataSUS. Coisas importantes. Tudo isso aqui são as estatísticas e os dados que vocês vão pesquisar e que vocês vão fazer. Coisas importantes. Aqui, ó. Vamos aqui. Epidemiologia e morbidade. Então, aqui vai ter todos os dados. Ó, João, tu tinha perguntado para mim. Morbidade hospitalar do SUS. Aqui provavelmente vai ter doenças de cardiopatias isquêmicas, AVC,
tá? Tudo que ocorreu no SUS durante certo período. Olha que legal. Aqui eu posso botar caso de Hanseníase, que ela praticamente é para estar extinta, mas né, a gente sabe que não tá. Doenças e agravos de notificações 2017 em diante. Isso aqui foi o que eu tinha feito em uma pesquisa anterior. Então vamos lá, vamos brincar, por exemplo, com tuberculose, que eu tinha falado. Provavelmente tuberculose é sim uma doença de agravo e notificação. Então eu venho aqui em doenças de agravo e notificação, procuro. Cadê? Ó, tem todas as doenças, ó, leishmaniose, doença, cólera, meningite, tudo, tá? Tétano, ó, tudo certo. Vamos pesquisar o que a gente tinha falado de meningite anteriormente. Então, ó, meningite, selecionei meningite. Abrangência geográfica. Eu quero aonde? Brasil por região, unidade, distrito e município. Eu sempre coloco aqui porque depois a gente consegue afunilar dentro do próprio estudo. Vou apertar e vocês vão ver o que a gente vai fazer. Apertei aqui, ele vai me redirecionar para outra aba dentro do DataSUS. É aqui que começa a brincadeira. Olha só que legal. Então, sempre do DataSUS, quando a gente for apertar em mostrar aqui no final, que a gente for selecionar os nossos dados, ele vai abrir para a gente uma tabela como se fosse o Excel, com vários dados, tá? Dependendo daquilo que a gente selecionou, certo? Então, o que eu quero ver em meningite? Vamos ver. Ano do primeiro sintoma, mês notificação. Então, vamos brincar o seguinte. Eu quero ver na linha a região que teve a notificação e na segunda coluna eu quero identificar os meses dessas notificações. Eu quero pegar do período de 2014 até 2024. Vocês pegam o mouse e arrastam, tá? E ele já vai selecionar todos, ó. Certo? Então vamos ver o que mais eu posso pensar por aqui. O que eu posso colocar nas minhas seleções de estudo disponível? Ah, João, eu quero identificar no meu perfil epidemiológico, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu tinha escolhido faixa etária, idade, etnia, escolaridade. Então, não sei, o que a gente pode fazer aqui, João? A gente pode talvez identificar raça, sexo, faixa etária? Pode ser. Vamos ver. Será que essas pessoas foram mais crianças, adolescentes? Então, olha só que legal, vocês podem selecionar a idade também, tá? Mas, no momento, eu não quero que vocês mexam nisso aqui, que isso aqui é um pouco mais difícil. Eu quero que vocês identifiquem isso aqui e vejam como os números vão se comportar só nesses pequenos dados. Então, eu vou pegar em amostragem e ele vai gerar para mim os dados de amostragem. Olha só que legal. Então, eu tenho de 2014 a 2024 a quantidade total por mês até a finalização de 2024. Então, de janeiro eu tive 12 mil, olha só, 12 mil sendo 643 na região norte, olha só que legal. Então, tive 12 mil em janeiro, sendo a maior quantidade na região sudeste. Olha que massa, já tem um baita de um dado de um estudo aqui. Eu identifiquei que os maiores casos de meningite em 10 anos foram na região sudeste e em 2000, entendeu? Olha só que legal, esse pequeno período. Ah, João, quando foi os maiores casos nesses 10 anos? Ó, a gente teve aqui, provavelmente foi aqui em março. Ó, então, em março, a gente teve 13 mil, sendo a maior na região sudeste também. Loucura, né? E vocês podem brincar com qualquer dado que vocês quiserem. Agora, se eu for colocar raça, sexo, faixa etária, vamos ver. Todas as categorias, masculino e feminino, vou botar aqui. Vamos ver qual for a maior quantidade. Na região sudeste. Eu coloquei os dois juntos. Ele gerou os dois. Ó, vamos tirar, vamos colocar só masculino, ele vai gerar outro. Ó, a gente pode ver que no público masculino foi menor. Aqui teve 7.188 e no feminino, olha a diferença, o feminino foi menor. Teve 4.999 e no masculino teve 7.188. Então vocês perceberam que eu consigo selecionar os dados, eu consigo dividir eles, eu consigo fazer masculino, feminino, raça, sexo, idade. E aí vocês podem baixar isso aqui, ou vocês podem tirar o print e ir salvando dentro do Docs para a gente ir analisando e vocês fazendo esses pequenos estudos. Entenderam, gente, como é fácil mexer no DataSUS? Sim. Sim. Alguma dúvida a mais? Algum novo ponto para esclarecer? Só uma dúvida. É mais dados epidemiológicos, assim, de prevalência de doenças, enfim. Eu não consigo, por exemplo, ter acesso a medicações. Por exemplo, eu quero saber se tal paciente
que estão fazendo tratamento, sei lá, com aspirina é mais eficiente do que tal. Isso eu não tenho como fazer no DataSUS, né? É mais perfil epidemiológico, saber prevalência, doença, esse tipo de coisa. Isso, é prevalência, tá? Normalmente sim. O perfil, porque assim, ó, normalmente esses estudos, João, que tu tá falando, tu consegue eles muito mais por uma revisão sistemática do que necessariamente por um estudo dentro do DataSUS ou do Sinan. Provavelmente no Sinan deve ter esses dados, tá? Porque é uma base de dados médico daí, tá? Tem alguns vínculos, tá? Com outros dados e tal, não diretamente com medicamento, mas o Sinan, cara, ele é pago, tá? Tá? Uma boa parte dele ele é pago porque ele tem algumas produções médicas, alguns pequenos estudos que são pagos, tem até aplicativo e tudo mais. Mas vocês conseguem ter alguns pequenos acessos a eles, mas assim, o que tu quer fazer de medicamento, provavelmente tu consiga tirar só de estudo narrativo, tá, João? Ou revisão sistemática. Estudos ecológicos, eles têm dados prontos de notificações, tá? Quanto aconteceu dentro daquele período, quantas pessoas foram afetadas, qual o perfil epidemiológico, será que é mais criança, será que é mais adulto, será que é mais mulher, será que é mais homem, será que é mais negro, será que é mais branco, será que é mais índio, entendeu? Certo? Sim, entendi. Valeu, Tá. João. Essa base de medicamentos, João, por que que normalmente tu não consegue achar em base de dados? Porque medicamento, ele é muito dependente de estudo de meta-análise, tá? Então, tu precisa de uma coorte, tu precisa de um estudo bem delineado para entender como em certos grupos esses medicamentos funcionam. Foi o que eu tinha comentado anteriormente. Por exemplo, eu não posso ter uma base de dados necessariamente vendo somente como o estudo funciona ecologicamente falando, como esse estudo funciona melhor em pessoas hipertensas do que pessoas com uma hipertensão grave. Porque, na realidade, isso está dentro de uma base de estudo científico de meta-análise. Não está no artigo, entendeu, João? Não está numa data, não está num sistema de data e salvo, sabe? Sim, entendi. Tá, certo? Tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Então, a missão de vocês, pelo menos até o final desse mês, vai ser essa. Eu vou passar isso aqui, a tarefa da primeira semana, tá? Até sexta-feira que vem, ou sábado, eu deixo dar uma estendida, que é o quê? Então, quero que vocês pensem nesse tema, tá? Então, vocês vão considerar toda essa série temporal que a gente tinha comentado e vocês vão pensar, assim, dentro da delimitação. Será que vale a pena eu falar desse tema? Qual localidade eu vou falar? Tem a disponibilidade de dados dentro do DataSUS? E daqui a pouco vocês vão fazer um estudo que realmente não tenha tanta prevalência, né? Não tenha dados eficientes para vocês pesquisar. De repente tem alguns dados na Cielo, não tem no DataSUS, mas vocês vão usar essas pequenas bases de dados. O que eu quero, pelo menos, é que vocês entrem no DataSUS e fuçem no DataSUS, tá? Como eu tinha feito ali. Brinquem, identifiquem. Ah, tá, eu quero falar sobre tuberculose, mas será que a tuberculose é mais em mulher? Será que ela é mais em homem? Será que ela é mais em um público infantil, um público adulto, entendeu? Daí vocês vão entrar depois para verificar essa lacuna, a gente vai entrar ali no ponto 2. Na BVS, quero que vocês procurem com os operadores booleanos, eu quero que vocês procurem ali os pesquisadores avançados, tá? Vocês vão fazer isso, vocês vão botar um tema de vocês, vão botar, por exemplo, meningite, crianças Brasil, tá? Tem que ser palavras pequenas para ele realmente identificar. E aí vocês vão fazer, fisiologicamente, estudar esse tema. Ah, João, preciso me aprofundar muito? Cara, não precisa. Porque, assim, alguns congressos, eles fazem só publicações. Outros congressos, eles fazem publicações e, ao mesmo tempo, a gente faz a apresentação, tá? O que eu publiquei com o Saulo, eu não vou precisar apresentar. Mas o do perfil epidemiológico eu preciso. Eu vou precisar apresentar esse estudo de resumo simples que eu tinha feito. Então, eu vou ter que explicar de onde é que eu tirei esses dados, eu vou ter que explicar por que aquele perfil epidemiológico foi maior na região X do que na região Y, entendeu? Probabilidades de maior, como, por exemplo, o carnaval, períodos pós-festas, entendeu? Então, isso é legal porque vocês conseguem fazer uma analogia entre o tempo de latência, de permanência daquela doença, tá? Estudem o tema, tá? Justifiquem essa relevância. Então, assim, ó, semana que vem eu quero que vocês me tragam no Docs e também falando alguma apresentação dentro da estratégia Pico. Então, vocês vão pegar a estratégia Pico e vão escrever lá P, população, I, intervenção, ou o que eu realmente procuro naquela população. Comparação, já falei que não precisa, tá? Vocês podem, mas não precisa, tá?
e outcome, que é o desfecho, que é o que a gente espera realmente que aconteça. Então, eu quero que vocês façam isso até o final da semana que vem, tá? E aí vocês vão me explicar o porquê que vocês escolheram esse estudo e se realmente está relevante, tá? Monta essa pergunta da estratégia Pico, que é o que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, vocês vão fazer a estratégia Pico e vão falar para mim. Ó, o nosso título do tema é esse, beleza? E cuidem para não ser algo muito extenso, para não expandir muito o estudo de vocês, tá? E depois, no sexto, vocês vão preparar a apresentação. Então, vocês vão falar para mim, não precisa ser nada logístico, slide, não quero nada disso. Pode ser ali no Docs mesmo, escreve alguma coisa, vocês me expliquem o porquê que vocês escolheram isso. Certo? Tudo Dúvidas, perguntas, questionamentos, xingamentos? Tá, gente? Ponto importante também, tá? Posteriormente a gente vai, como eu falei para vocês, depois que a gente analisar tudo isso, quando cada um publicar, cada um vai ter 2 ou 3 publicações em seu nome, tá? Porque como a gente está na comunidade, a gente divide as publicações. Então, nesses editais, a gente vai ter participação como autor ou como coautor. Então, vocês já vão pontuar, entendeu? Ao invés de vocês pontuar só 0,3 ou 0,5 numa pontuação do Enário, vocês já vão pontuar 1,5 direto, tá? Certo, galerinha? Dúvidas? Questionamentos?